Você que é aluno, já perguntou para o seu instrutor ou já se perguntou por que que eu nunca consigo fazer os 50 minutos de aulas completo, o qual o Detran determina? Então é essa pergunta que a gente vai responder na videoaula de hoje, tá? E se você acompanha o nosso canal, galera, vamos ajudar a gente a bater essa meta aí de 50 mil inscritos esse mês? Vamos lá? Então já vai lá embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as dicas que a gente posta aqui semanalmente. E mais importante, clica no joinha, galera. Vai lá embaixo, não custa nada. Deixa o dedo azulzinho, ajuda a gente a bater essa meta aí. Vamos lá no vídeo de hoje? Então, essa é uma das maiores dúvidas, né? Inclusive, muitos alunos meus perguntam, muitos seguidores aqui do nosso canal perguntam com relação ao tempo de aula. Marcelo, meu instrutor nunca me dá os 50 minutos de aula, ou eu faço meia hora de aula, eu faço 40 minutos de aula, tá? Então a gente tá aqui hoje para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto aí, tá? Então, galera, o que acontece? O Detran determina, deixa disponível 50 minutos de aula. Porém, galera, a gente aqui não tá para defender o instrutor, muito menos a autoescola. É só mesmo para esclarecer essa dúvida. O Detran, ele determina aí 50 minutos de aula. Porém, desses 50 minutos de aula, ele dá 10 minutos de tolerância. Esses 10 minutos de tolerância, galera, ele serve tanto para o instrutor quanto para o aluno, né? Esses 10 minutos de tolerância. Ou seja, suponhamos aí que aconteceu um problema aí em casa, atrasou, o ônibus atrasou, você chegou até 10 minutos atrasados na autoescola, você consegue ainda abrir a sua aula. Passou desses 10 minutos, você não consegue. Deu 11 minutos, você não consegue mais abrir sua aula. A mesma situação acontece para o instrutor. De repente aconteceu qualquer problema aí, atrasou um pouco na rua, demora para pegar digital, muitas vezes dá problema na hora de bater a biometria, atrasa um pouco. O instrutor também tem esses 10 minutos aí de tolerância, tá? Então muitas vezes pode acontecer, tá? Demorar para abrir uma digital, dar problema no dedo, então tem esses 10 minutos aí. Resumindo, caso você não consiga abrir sua aula no tempo certinho, você acaba perdendo esses 10 minutos, sua aula acaba caindo para 40 minutos, tá? E tem também na volta da aula, né? Muitas vezes o instrutor precisa voltar em uns 5 minutos, até uns 10 minutos antes. Para quê? Para estar abrindo a digital do próximo aluno. Então muitas vezes, se o percurso aí que você faz, principalmente de moto, se o percurso que você faz aí for um pouco longe da autoescola, o instrutor precisa sair uns 10 minutos antes para chegar na autoescola a tempo da aula do próximo aluno. De carro, a mesma coisa. Muitas vezes o instrutor precisa estacionar o carro, precisa parar uns 5 minutos antes. Então, nesse meio termo entre abrir uma digital e fechar outra, muitas vezes o aluno acaba até perdendo aí 10, muitas vezes 15 minutos de aula, né? Então esse é o tempo permitido pelo Detran, né? Lógico que quanto mais tempo você puder usufruir da aula, quanto mais o instrutor puder adiantar aí da sua aula, melhor e é de bom grado. Porém, o tempo líquido mesmo, que ao final você vai fazer de aula, gira aí em torno de 30 a 40 minutos, tá? Então esse é o tempo real de aula, tá? Isso eu falo porque é em todas as autoescolas. Então muitas vezes você fala, pô, hoje eu fiz 30 minutos de aula, hoje eu fiz 40. Então muitas vezes, galera, infelizmente, esse é o tempo real de aula, o que acontece na maioria ou praticamente em todas as autoescolas, tá? Então dificilmente você conseguirá fazer ali seus 50 minutos de aulas completos, tá? E isso é determinado pelo Detran e é a tolerância que é dada pelo Detran, tá? Então esses 10 minutos aí é o Detran que cede de tolerância, tanto para o instrutor quanto para o aluno, tá, galera? Então,
o tempo real de aula de 30 a 40 minutos, tá? É lógico que não é o certo, mas essa é uma situação que muitas vezes pode acontecer. O tempo correto aí é uns 10 minutos no máximo aí de atraso na aula, mas dependendo da situação, onde é o percurso, muitas vezes tiver dificuldade na hora de abrir digital, você pode perder aí até uns 15 minutos, né, nessa situação de abrir e fechar uma aula. Beleza, galera? Então eu espero ter esclarecido um pouquinho mais a respeito dessa situação aí da digital, do tempo de aula. Se você ficou com alguma dúvida, só mandar aqui embaixo que a gente vai responder. Se for o caso, a gente faz outra videoaula esclarecendo um pouco mais a respeito desse assunto. Valeu! Instrutores online, galera. Trânsito consciente sempre. Valeu! Tchau!